Vamos lá para mais uma aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre as mulheres da elite durante o período colonial. Logicamente que a gente vai ter outros vídeos aqui, outras aulas no canal, falando das escravizadas, das livres, porém pobres. Então a gente vai passar por bastante coisa. Por que esse assunto, professor? Pedro Renon, é porque isso é cobrado no Enem e demais vestibulares. É importante para a gente saber da nossa história, de onde viemos, onde fomos parar com isso, todo o processo de construção. Tá bom? Eu vou deixar esse PDF para vocês, não é um mapa mental, mas eu vou deixar o link do material da aula para vocês aqui na descrição. E é isso. Vamos começar? Vamos começar já então falando sobre a vida das mulheres nas elites coloniais. Primeiro a gente tem que trabalhar com a ideia da imposição dogmática. Existe uma imposição dogmática na construção do que aconteceu durante o período colonial brasileiro. Vem de uma tradição cristã medieval. Na verdade, a gente sabe que essa questão do homem, do patriarcalismo, ela é mais antiga, vem do mundo grego até antes, passando pelo pater família em Roma, mas para a gente não ter que ir tão longe assim, vamos trabalhar com a ideia do dogmatismo, né, o moralismo cristão medieval. Tem até vídeo no canal, um vídeo antigo, que eu uso, eu faço uma análise daquele livro O Martelo das Feiticeiras, que foi feito por dois inquisitores do século XVI, e lá eles falam isso, que as mulheres pecaram, né, são pecadoras porque herdaram o pecado de Eva, né, o pecado original de Eva. Então elas passaram, desde então, as mulheres são consideradas, não sou eu que estou falando isso, estou falando pela questão tradicional cristã medieval, são consideradas o poço, né, poço dos pecados. Isso na Idade Média começou a se difundir bastante, de que naquele livro que eu falo sobre o Martelo das Feiticeiras, inclusive eu falo sobre isso, né, eu abordo sobre isso no que o livro fala, né, é um manual, mas basicamente é um livro que fala, é um manual sobre a Inquisição, de como identificar o diabo. E lá fala que se tiver um homem possuído, na verdade a ação foi por alguma mulher. Ele tenta identificar as mulheres que são que atuam em favor do diabo. Então os homens são vítimas das mulheres. Então você já tem esse processo, você já vai guardando aí de como que era o trato, inclusive, com as mulheres, porque isso chega no período colonial brasileiro, você tem influência disso no Brasil. Então a mulher, eles sabiam, né, eles levavam em consideração que as mulheres, elas herdaram o pecado de Eva, então elas eram suscetíveis ao pecado, eram suscetíveis ao demônio, e ao mesmo tempo tentava-se trazer uma imagem diferente também para as mulheres, que era a imagem de Virgem Maria, que aí você tem o segmento cristão. A ideia de que o exemplo não deve ser Eva, o exemplo deve ser a Virgem Maria. E então o exemplo, lembrando que isso tudo é feito, assim, esses exemplos, essas questões são feitas por mãos de homens, né, pela fala, pelas tradições construídas pelos homens, impondo sobre as mulheres, de que as mulheres deveriam seguir o exemplo de Virgem Maria, uma seguidora de Jesus, e não de Eva, uma pecadora, certo? Então eles tentam colocar esse processo de construção, tá bom? No período colonial, isso traz para você sai da Idade Média, chega no período colonial, então você está falando já de um segmento que vem pós-Idade Média, mas que tem ainda influência medieval, lembrando que Portugal é um país católico. O casamento era um projeto colonizador que unia o Estado português, através do mercantilismo português, o Estado absolutista português, cristão, católico, com as intenções da Igreja. Então é um projeto colonizador, cada um, o Estado com sua intenção principalmente econômica, e a igreja também com as suas intenções lá econômicas também, mas também de ter novos fiéis, de contrair novos fiéis contra a reforma protestante. E prioritariamente o casamento das elites não era só em relação às elites, tá? Outros casamentos também eram de frente para altares católicos, mas eles utilizavam isso, o matrimônio, como uma ferramenta para ocupação territorial do Brasil.
casar, criar raízes, ter filhos, constituir famílias, como uma forma de ocupar, de povoar o Brasil no sentido da colonização. Por isso que a gente fala que é um projeto colonizador. Bom, como eu falei para vocês, mulheres pobres também uniam-se aos maridos diante da igreja, do matrimônio. A gente tem um caso aqui, a partir de 1500, a partir do período de governo geral, é assim que a gente começa a ter esse projeto matrimonial no Brasil. Ele vem a partir do governo geral, 1548, 1549, que aí, a partir dessa data, 1550 por aí, começam a chegar mulheres órfãs de Portugal, meninas, né? De 12, 13, 14, 15 anos, começam a chegar no Brasil, a portar no Brasil, que viviam em conventos, em orfanatos, né? Em Portugal. Isso a mando do rei Dom João III, naquele período, e também um acordo, na época, com o governo geral do Brasil, o partido de Tomé de Souza, Duarte da Costa, Mendes Sá, e do líder dos jesuítas, o que trouxe os jesuítas para o Brasil, que é o padre Manuel da Nóbrega. Esse projeto colonizador. Então, assim, vamos lá. Os homens portugueses que vieram para povoar, para explorar, para construir esse processo colonizador no Brasil, para os olhos cristãos, eles não poderiam constituir famílias com os indígenas, com as indígenas que aqui estavam, mas abusavam delas, exploravam elas sexualmente, né? Violentavam-nas. Mas para os olhos cristãos, a chegada de mulheres brancas europeias, independente da classe social, já era um ponto para essa constituição familiar e, consequentemente, para vincular, criar raízes no Brasil e formar aqui famílias. Então vieram mulheres órfãs, meninas, como eu falei para vocês, com a mando do rei Dom João, dos jesuítas e também do governador-geral do Brasil. Tem até um filme interessante sobre isso, procurem um filme chamado de Desmundo. Esse filme conta a história das mulheres que vinham, das meninas que vinham, e eram forçadamente casadas com esses homens que as violentavam diariamente, então procurem. Então você tem esse projeto colonizador, o casamento, o matrimônio é um projeto colonizador do Brasil. Já guardou isso? Beleza. Deixa eu tomar uma água aqui antes. Vamos embora. Passando para frente, vamos falar um pouquinho do cotidiano dessas mulheres da elite. Lembrando que aqui a gente está focando mais nas mulheres da elite. A gente vai um pouquinho também nas mulheres brancas, mas não da elite, mas principalmente nas mulheres da elite. Todas elas sofriam com a ação do patriarcalismo. Sejam as ricas, sejam as pobres, sejam escravizadas ou sejam as livres. Sofriam com a ação do patriarcalismo, cada um de uma forma mais intensa ou menos intensa, mas sofriam com a ação do patriarcalismo. Sejam indígenas, sejam negras, sejam europeias, tá bom? Então é importante fazer, por isso que essa aula não é a única que a gente vai ter sobre isso, porque não dá para falar só das mulheres da elite, porque elas não eram as únicas da colônia. E até mesmo entre a elite e as mulheres da elite, o cotidiano pode ter uma variação de acordo com a localidade, com o lugar que elas vivem, seja uma área urbana ou uma área rural, e a gente até vai ver isso um pouco daqui a pouco. Então a gente precisa fazer esse recorte de classes, tá? É preciso mesmo fazer esse recorte de classes. A presença, o que a gente sabe é que a presença do homem branco, enquanto proprietário das terras e de escravizados, ele utilizava do instrumento dogmático de dominação para poder ter poder sobre as mulheres. Então esse é um ponto mais geral. Na Casa Grande, aí agora a gente já começa a entrar do ponto de vista das mulheres da elite, certo? Primeiro, principalmente em áreas rurais, você tem uma área externa, geralmente você tem essa área externa, que é colocada em tese, tá? Em tese, na Casa Grande. E ali você tem jardins, você tem pomares, onde as mulheres poderiam transitar.
Inclusive as mulheres da elite, elas frequentavam esses lugares. Seria, em tese, um lugar de uma certa liberdade, porque elas não estariam entre as paredes da Casa Grande, estariam na área externa. Mas vale lembrar que essa área pertence aos maridos. Elas poderiam ficar ali, inclusive teciam, né? Faziam seus bordados, era a atividade das mulheres, faziam seus bordados junto com as escravizadas, né? Chamadas de mucamas, que as acompanhavam e prestavam todos os serviços delas, para elas. Mas ali também elas estavam sendo vigiadas, ali era uma forma de vigiar, porque quando ela está, essa mulher da elite, ela está frequentando esses pomares na área externa da casa, onde ela pode respirar um ar puro, longe dessas paredes fechadas. Ali fora é onde a vida econômica colonial, principalmente quando a gente fala em fazendas de cana-de-açúcar, ela está se desenvolvendo. Então ali você tem a presença de capatazes, você tem a presença de homens ligados à confiança do senhor, do marido dessa mulher, você tem a presença do próprio marido que fica por ali vigiando todas as relações, inclusive dentro da própria fazenda, quando ele estiver por ali, quando ele não estiver em outras fazendas, fazendo relações comerciais ou viajando, certo? Então é uma forma de vigia também, você tem uma forma de dominação naquele espaço, tá bom? Nas cidades, que eu acho interessante, nas cidades, nas casas urbanas, e que é um ponto muito importante, tá bom? Isso aqui eu deixo a bibliografia na descrição para vocês, tá? Utilizar, que a gente acha muito na obra tem da Mário Del Priore, mas tem também na História da Vida Privada no Brasil, volume 1, tá bom? Que nas moradias urbanas, mesmo sendo casas de elite ou não, mas vamos lá que a gente está trabalhando com as casas da elite, você tinha. A gente costuma falar que essa sociedade, principalmente quando a gente fala de sociedade mineradora, certo? Sociedade mineradora, onde ela é mais focada no urbano. Então, você tem senhores e senhoras ali mais próximos uns dos outros. As minas de ouro ou de diamante são no entorno, certo? Então você está ali suscetível a ter que dialogar ou conviver com mais pessoas ali em frente, certo? Então as pessoas que passavam nas ruas, muitas vezes estrangeiros, porque você tinha muito estrangeiro também habitando, as residências urbanas, elas geralmente tinham as chamadas rótulas. Isso é um passado, é uma herança, inclusive, islâmica, que vai para Portugal. E hoje, olha só onde que a história chega. Hoje é cheio de rótula no Brasil inteiro. Mas se a gente vê isso muito em casa colonial, vai lá para o Ouro Preto, por exemplo, você vai ver isso demais. Que são essas estruturas de madeira entrelaçadas, sabe? Olha aqui, a gente tem um primeiro exemplo aqui, que é um desenho, o segundo já é uma fotografia de rótulas. Depois elas deram origem a outros formatos, que a gente chama de persiana. Então, por exemplo, aqui na minha janela tem uma persiana de metal, logicamente que não é colonial, mas é a origem, tá? Por que isso? Porque quando você está ali mais perto, de frente logo para a rua, você já não está no período, você já não está na zona rural, onde você tem aquele espaço do pomar, né? Os homens não querem que as mulheres sejam vistas, certo? Está partindo do ponto de vista dos homens, tá? Eles não querem que essas mulheres sejam vistas. Então elas ficam mais dentro de casa. Às vezes você tem um quintal dentro de casa lá atrás, tudo bem, mas dentro de casa, e não quer mostrar a intimidade, o íntimo dessa relação, muitas vezes essa mulher é violentada. E aí, a persiana, ou essa rótula, ela serve justamente para fechar a casa e você ter ainda uma vazão de ar, que é para dar uma refrigerada, uma refrescada na casa, sem que as pessoas lá de fora vejam. É isso que você faz. Por exemplo, quando você fecha uma janela, você percebe que ela é cheia de espaços. São as rótulas, são entrelaçadas, uma madeira entrelaçada, certo? Já existia vidro nessa época, tá? Mas as janelas, por dois motivos, não utilizavam vidro. Primeiro que o vidro era muito caro. O vidro passou a ser mais utilizado e as rótulas começaram a ser trocadas pelos vidros a partir do século XIX, no período joanino, com a vinda da família real. E, principalmente no Rio de Janeiro. E também porque não era preferência dos homens, mesmo que ricos que pudessem pagar por esse vidro, porque o vidro mostra o interior da casa. E eles não queriam isso. Então a rótula, ela fecha a janela, mas ainda fica uma vazão de ar ali. Compreenderam? Em algumas residências, principalmente quando a gente fala em rurais, as cozinhas são externas, tá? Não é que ela é ao ar livre. Você tem uma
a casa grande, e assim, você sai da casa, você vai ter uma outra casinha menor onde você vai ter a cozinha. Isso aqui para a gente fazer aquele recorte de classes, certo? Porque isso também foi sendo modificado ao longo do tempo, quando o jantar ou o almoço, ou o preparo da casa, o preparo do almoço, passou a ser uma atividade em família. Aí a cozinha começou a entrar mais na residência das pessoas, começou a fazer parte. Mas era externa justamente para fazer esse recorte de classes, de que mulheres, recorte de classe e de gênero. O de classes no sentido de que são os escravizados que preparam a comida com a supervisão das mulheres da elite, as donas do lar, junto com os maridos. Donas é muito forte falar, elas não eram donas, elas eram esposas dos donos, né? E também pelo recorte de gênero, de falar ali é o espaço das mulheres. Sabe aquela história de falar cozinha é o espaço das mulheres? Pois é isso. Então, as mulheres da elite, elas supervisionavam as atividades que eram feitas dentro da casa, as atividades que eram feitas na cozinha, certo? Elas tinham, sim, a primeira impressão que você dá é que você tem é que ela tinha um poder sobre os escravizados, e de fato tinha. Na ausência do marido, sim. Na presença do marido, ela não deixa de ser uma mulher que é esposa do marido, certo? Ela não tem nenhum poder relacionado à questão econômica. Em alguns casos, sim, a gente nunca generaliza, mas o poder dela era atrelada ao lar, as tarefas do lar, supervisionando e mandando nos escravizados, tá? Isso mostra também que a gente tem ausência de direitos dessas mulheres. No geral, falando da elite, você poderia ter cotidianos diversos. Eu dei alguns exemplos de cotidiano que são gerais aqui para a gente, mas você pode ter uma região ou outra, diferenças desse cotidiano. Mas lembrando que você tem que pegar lá atrás aquela questão tradicional, dogmática, cristã, de que as mulheres são suscetíveis ao pecado, então por isso devem estar ali confinadas, devem ser sempre vigiadas. Mas, no geral, elas também não têm voz rente àquela sociedade. Não tem direito a heranças, não tem direito a heranças. Elas devem ser reprodutoras do lar, para gerar os filhos que vão herdar aquela fazenda, aquela sesmaria. Geralmente não. A ideia é de ter um filho homem, nem que ele não seja o mais velho de todos, mas o homem primeiro que nascer, homem vai ser o que vai herdar e vai dar continuidade aos negócios da família, e que vai garantir a manutenção dos dotes, que são os bens da família, e vai seguir. Muitas vezes esse menino, essas crianças, não são cuidadas diretamente pela a própria senhora. São criadas pela ama de leite, são amamentados pelos escravizados, certo? Mas são herdeiros dessa família. E é uma relação muito... Tem que fazer um recorte de classe, tá, gente? Não tem como fugir disso, não. A mulher que amamenta, a escravizada que amamenta, às vezes, o filho, ela acaba tendo um carinho de mãe com esse filho por conta da amamentação, da relação. E esse menino pode criar um carinho de mãe com essa mulher. Só que ela é pertencente à família dele. Ela não deixa de ser uma propriedade dele. É isso que eu quero que vocês entendam. Sem relativizar a escravidão aqui, tá bom? Sem relativizar. Ela pode ser vendida, os filhos dela podem ser vendidos, são maltratados, têm expectativa de vida baixa, tá bom? Então, o matrimônio, ele não pode ser rompido, porque a gente sabe que a Igreja Católica não aceita um rompimento matrimonial. Não existe um rompimento matrimonial. Mas caso isso acontecesse sem o consentimento da igreja, sem consentimento, por exemplo, a mulher, ela sofre violência diariamente, é o que acontecia, e ela queria romper, e ela simplesmente fala, eu estou terminando. Isso não existe no período colonial, basicamente. Primeiro que se ela pode ir embora, vai para onde? Se ela volta para casa dos pais, suponhamos que lá ela tem os pais tal, que sejam ricos também, será difícil aceitá-la, porque por uma questão tradicional. O erro é sempre dela. A culpa é sempre dela. Se ela rompeu, foi ela. Ela não tem direito a nada, não tem direito à herança. Ela não tem direitos jurídicos, certo? Você pode ter casos de senhoras de engenho. Sim, em casos
que podem acontecer no Brasil. Não é o mais comum, mas podem ter. Como eu falei para vocês, a gente não generaliza. Ela já tinha um papel de importância meramente reprodutor dentro daquela sociedade. Ela passa a ter um papel de importância perante a sociedade ainda menor. É excludente essa relação. Ela fica totalmente excluída dessa sociedade. E ela vai para onde? Então a vida das mulheres da elite não era fácil. Não era fácil. A gente tem que pegar e falar assim que era igualzinho a vida das mulheres escravizadas? Não, a vida das mulheres escravizadas era outra também, não era fácil. E era mais difícil ainda, logicamente, porque além de tudo elas eram propriedade de alguém formalmente. Certo? Não poderiam sair dali. Mas aí a gente vai contar essas histórias aí em outras aulas, em outros vídeos. Acho que é importante destacar isso, acho que é importante fazer essa aula aqui para mostrar para vocês, isso aqui é cobrado nos vestibulares e é parte da nossa história também, onde que a gente começa a construir esse Brasil atual, aonde que ele começou. A gente começou falando lá da Idade Média, de uma questão cristã, certo? Então, é isso. Vou voltar aqui para minha telicha. Eu espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado dessa aula, desse vídeo. Eu estou produzindo bastante conteúdo aí, a gente está em produzido, passamos no 1 milhão e o comprometimento continua aqui com vocês. Então, vou deixar na descrição esse link, esse material para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Deixem aqui nos comentários se vocês gostaram, críticas construtivas, sempre com muito respeito. Acrescentem, que é muito importante, sempre tem gente aí acrescentando. Acho que é muito importante contribuir com o debate. E eu vou ficando por aqui. Amo vocês de coração. Um grande beijo. Fui! Fui.